Olá pessoal, aqui é Yuri, professor de História de Expansão, e hoje vamos falar sobre as práticas racistas que percorreram a história da República Brasileira, principalmente a Primeira República, né? Como estávamos falando nas aulas anteriores, há diversas fases e diversos períodos ali que o Brasil viveu. Então, durante o período da sua colonização, essa segregação racial, essa divisão em um etnocentrismo, né? Ela foi se dando conforme a prática religiosa. Então, o homem branco europeu mandava nas outras raças porque ele era o portador do conhecimento da religião verdadeira, da religião católica, no caso, e que isso dava a ele o poder, a legitimidade para escravizar, para dominar outros povos e ter aquela etnia específica como sendo central. Então, se dava num contexto religioso. Então, isso não vai ser exclusivo do Brasil, todas as culturas humanas sempre vai haver um tipo de etnocentrismo, e esse etnocentrismo ele sempre vai se basear na religião. Só que, o que vai acontecer com a virada ali, o finalzinho lá do século XIX para o século XX, né? E que também vai coincidir com a criação da República e a queda do Império Brasileiro, né? Vai acontecer e as ideias do Charles Darwin, elas se popularizam e vai se popularizar também aquele conceito do darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo, ele é aquela descoberta na teoria da evolução do Charles Darwin, porém o darwinismo social é essa adequação do melhoramento das espécies, da adaptabilidade das espécies para a sociedade humana. Então veja, o conceito que eles tinham, que foi um conceito criado pelos eugenistas, principalmente ingleses, né? Vai ser um conceito baseado na ciência, entre muitas aspas, né? Então, um conceito agora que vai basear a superioridade do homem branco não mais na religião, mas na raça específica dele, né? Então, olha só, pessoal. Veja, essas ideias elas percorreram principalmente o mundo da Europa, dos países ali desenvolvidos, né, dos países de primeiro mundo, no caso, as potências da época. E quem era a potência da época? A Inglaterra. Essa teoria eugênica ela vai ser muito, muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, veja que são países com sua herança ali anglo-saxã. Mas a França, a Espanha, a Itália, elas também tentaram, né, imitar os seus países ali do norte ali mais bem sucedidos. Então, também adotaram alguns aspectos ali do seu darwinismo social, da sua eugenia. E veja que essa prática de imitar as modas que vêm da Europa, ela é uma prática antiga no Brasil, né, que vem desde a colonização. Então, quando essas ideias na Europa se popularizaram, essas ideias eugênicas do darwinismo social, do racismo, agora baseado nesse conceito de raça, né, esse conceito racismo, ele vem exatamente dessa época, na época em que a ciência baseava essa superioridade racial para alguns povos selecionados ali, né? E que foi se popularizando entre as elites brasileiras. Então, já ali no finalzinho do Império, vai haver uma prática de querer branquear a população brasileira, de branquear a população que, no ver das elites que haviam aqui, era uma população incivilizada, atrasada por terem muitos elementos pertencentes a etnias inferiores na visão deles, na visão racista da época, né? Então, o que acontece, pessoal? O que vai acontecer é que
enquanto houve a escravidão, essas práticas elas ficavam, digamos, dormentes. Por quê? Porque os escravos eles já estavam em um aspecto ali de inferioridade, eles já estavam submissos ao poder do homem branco, portanto, não era uma preocupação tirá-los ali da sociedade. Muito pelo contrário, eles eram importados ali da África para trabalhar nas lavouras brasileiras. Então, veja que não era uma preocupação se livrar, branquear aquele povo. A única preocupação era manter aquele povo submisso, escravizado e obedecendo aos homens brancos, né? Aos senhores brancos. Então, a preocupação era essa. Agora, veja, quando teve o fim a escravidão no Brasil, vai haver um problemaço na visão deles, né? Por quê? Porque agora esses homens, mulheres, crianças, eles não podem ser mais escravizados, cativos do homem branco, mas agora eles têm a sua liberdade. Então, temos que nos livrar dessa população. É uma visão que não deixa de ter o racismo que havia antes, mas a sua justificativa ela vai se basear agora nas modas europeias, naquilo que estava na moda, que estava em ampla divulgação no mundo, né? Europeu na época e nos Estados Unidos também. Então veja que a segregação racial que vai ocorrer aqui no Brasil, que vai impedir muitos negros de exercer cargos, de arrumar uma profissão, de serem contratados até para cargos baixos mesmo, e vai colocá-los cada vez mais para a periferia, ela vai ter um arcabouço agora, não religioso, mas um arcabouço científico, entre muitas aspas, tá? Então vamos lá, pessoal, como que vai se dar essa política na prática, né? Como que se deu esse tipo de política pública, né? Vocês veem que a política pública ela pode ser exercida para o mal ou para o bem, né? Não necessariamente uma política pública ela serve para o bem. Então, olha só. Pela história, um país de futuro branco ou branqueado. Foi só com a proximidade do fim da escravidão e da própria monarquia que a questão racial passou para a agenda do dia. Até então, como propriedade, o escravo era, por definição, um não cidadão. No Brasil, é com a entrada de teorias raciais, portanto, que as desigualdades sociais se transformam em matéria da natureza, tendo por fundamento uma ciência positiva e determinista. Pretendia-se explicar com objetividade uma suposta diferença entre os grupos. A raça era introduzida assim com base nos dados da biologia da época e privilegiava a definição dos grupos segundo o seu fenótipo, o que eliminava a possibilidade de pensar do indivíduo e no próprio exercício da cidadania e do arbítrio. Fenótipo, característica aparente ou observável de um indivíduo. Então, veja, pessoal, que é simplesmente o puro racismo, né? Na maior cara lavada, que foi colocado como uma política pública, né? Então veja que essas ideias que percorriam o mundo nessa época, elas foram muito cômodas para a elite brasileira, elas foram muito cômodas para o contexto social que o Brasil estava vivendo. Então, para manter aquela superioridade, para manter aquela população marginalizada, eles implementaram esse tipo de visão, né, de política pública, né? Uma visão higienista. Dessa maneira, em vista da promessa de uma igualdade jurídica, a resposta foi a comprovação científica da desigualdade biológica entre os homens, ao lado da manutenção peremptória do liberalismo, tal como exaltado pela Nova República de 1989. Depois de uma era de libertações, da promessa do fim de todas as formas de cativeiro, o final do século XIX trazia agora o embaraço da exclusão e o retorno em bases renovadas, porque biológicas, de novos modelos de diferenciação social. Se a igualdade jurídica prometia o final das cisões, essas novas teorias traziam divisões ainda maiores e mais fortes, pautadas na natureza. Então, essa visão, gente, ela vai ser
uma visão que boa parte do povo brasileiro, infelizmente, ainda tem, que é uma visão de que, por exemplo, a criminalidade ela está correlacionada à cor da pele, a pobreza ela está correlacionada à cor da pele, onde a pessoa vive, onde ela mora. Então veja que são os mesmos preconceitos, só que agora renovados com uma maquiagem científica, tá? Então olha só, aqui a gente tem uma das imagens mais famosas, né, sobre esse tema, que é a Maldição de Can, né, que vai ser uma obra de arte ali, retratando essa... Ih, saiu o vídeo, absurdo. Retratando essa política de branqueamento, né? E como funcionava essa política de branqueamento, gente? Era incentivado a migração de espanhóis, italianos, alemães, para aos poucos ir branqueando, né? Não somente através da miscigenação, mas através da reposição populacional mesmo, tá? Não era uma visão assim de integrar a população miscigenando-a como uma política pública, mas uma política de segregar a população, deixar cada vez mais marginalizada, cada vez mais longe dos centros públicos, né? E trazer imigrantes e substituí-los, né? Aqui no caso a gente tem esse quadro famoso que é a Maldição de Can, que ele vai ser o quadro que retrata essa miscigenação, né? Uma senhora dando graças, né? E por seu neto ter nascido com a pele mais branquinha, né? Então já é uma vitória porque ele não vai sofrer os preconceitos, a segregação que ela sofreu, por exemplo. Então ela está dando graças aqui, né? E Can, ele vai ser um personagem da Bíblia, que ele vai ser digamos, o pai ali dos povos negros da África, né? Então, é como se fosse uma forma de estipar ali o seu pecado racial, né? A pintura do artista espanhol Modesto Brocos e Gomes, de 1852, né, e morreu em 1936, aborda as teorias do racismo científico no fim do século XIX e o fenômeno da busca pelo embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. Então, olha só, pessoal, é uma imagem bem emblemática, né, que fala sobre esse tema. Você vê a cara de satisfação aqui do pai, né? E a apreensão aqui os agradecimentos da avó, né? Um quadro bem chocante, né? Então, olha só, essa política ela vai trazer imigrantes incentivados por tumultos que vai ter na Europa. Veja que na Europa vão ter vários períodos ali bem abruptos, né, de revoluções. Vai ocorrer a unificação italiana, vai ocorrer as guerras ali na Espanha, as guerras civis na Espanha, vai ocorrer a unificação da Alemanha, vai ocorrer as guerras com a França. Então, o que vai ter de eventos assim que empurravam a massa de imigrantes procurando uma nova vida, procurando um novo começo, para as Américas, né? Então, muitos vão ir para os Estados Unidos e outros vão ir para o Brasil, né? Escolher o Brasil exatamente por ele incentivar essa política, por ele facilitar a entrada de imigrantes e oferecer trabalho ali, né? Esse trabalho, muitas vezes, gente, ele se mostrou como um trabalho escravo, tá? Muitos italianos, muitos imigrantes japoneses, alemães, eles vieram com a promessa de trabalho, de terreno, de uma vida ali confortável e acabaram se encontrando na lavoura de café, sendo tratados como trabalhadores escravos, né? Então, olha só, os imigrantes alemães, eles tiveram mais benesses, tá? Eles tiveram terrenos maiores, eles tiveram mais facilidades, tá bom? Já os italianos, japoneses, eles tiveram muitas dificuldades, tá?
Então, olha só, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. A imigração e o branqueamento. A solução encontrada para lidar com o problema do excesso de sangue negro e da carência de civilização da população brasileira foi a implantação de uma política de incentivo à migração, que objetivava atrair o maior número de indivíduos europeus da raça branca, que, mediante a mistura com o nacional, daria o ensejo à criação de um povo de qualidade biológica e, consequentemente, cultural e elaborativa superior. A entrada do imigrante europeu, portanto, garantiria a correção, entre aspas, dos componentes étnicos que fundaram o Brasil, produzindo o tipo racial brasileiro mais eugênico, porque possuidor da maior quantidade de sangue branco. Aqui a gente entra naquele termo da eugenia, né? Eugênico, que diz a respeito à eugenia, processo que pretende aprimorar a genética humana. O termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883, que já veio na beirada do darwinismo, né? Então, o Galton, ele vai ser aquele cara que vai resgatar, na verdade, esse termo. Eugênia era um termo que os espartanos empregavam para o selecionamento ali dos cidadãos, né? Então, quando uma criança nascia defeituosa, eles jogavam de cima de um penhasco. Ou penduravam numa árvore para os animais comerem, ou deixava no frio para morrer de frio. Diversas formas ali eles encontravam, eles eram bem criativos, tá? Mas esse termo ele já não ele não era estranho à humanidade. A humanidade sempre praticou a eugenia, né? A eugenia era praticada pelos índios brasileiros também. Eles se livravam dos idosos. Os japoneses também faziam isso, né? Os índios brasileiros eles enterravam as crianças defeituosas vivas. Já os japoneses, quando chegava uma certa idade para o idoso, eles mandavam para a floresta, que é a floresta que hoje é conhecida como a floresta do suicídio. Mas vários povos eles faziam esse selecionamento da raça, né? Esse selecionamento dos indivíduos que não eram doentes, que não iam dar trabalho para o grupo, né? Então essa prática ela sempre foi acontecendo ao longo da história. Porém, era uma questão ali de sobrevivência, não era uma questão baseada na ciência, tá? O que o Galton vai propor vai ser aliar essa prática da eugenia junto às descobertas do Charles Darwin. Então, o que é a eugenia do século XIX e XX? Vai ser aquela implementação do selecionamento racial, o selecionamento dos indivíduos aptos, saudáveis, só que agora baseado em uma ciência, né? E vai ter várias ciências, vai ter a ciência do estudo dos crânios, do tamanho dos crânios, do tamanho da profundidade dos olhos, tudo isso aí vai entrar como pseudociências, né? A gente sabe que isso não é ciência hoje em dia, são práticas ali que estão muito longe do fazer científico, mas que na época eram correlacionadas com a prática científica verdadeira e que vai ser implementada ali nos países, dependendo, né, do seu engajamento nessa prática da eugenia, né? Mas nos Estados Unidos ela vai ser muito forte, na própria Alemanha, né? Quem vai levar a eugenia até as últimas consequências? O Terceiro Reich, na Alemanha. Então veja que essa ideia pseudocientífica ela vai ser muito, muito, muito utilizada durante o final do século XIX, século XX e XXI, tá? Então olha só, o projeto de imigração republicana de 1890. Capítulo 1, Introdução dos Migrantes. Artigo 1. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Artigo 2. Os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brasil obstarão
pelos meios a seu alcance a vinda dos imigrantes daqueles continentes, comunicando imediatamente ao governo federal pelo telégrafo quando não o puderem evitar. Artigo 3. A polícia dos portos da República impedirá o desembarque de tais indivíduos, ou seja, os asiáticos, os africanos não eram bem-vindos desse mundo utópico que a República Brasileira queria criar. Então, para eles, esses elementos, esses indivíduos, trariam a degeneração da raça, né? Veja que essa ideia, ela conseguiu percorrer o país com a maior miscigenação do planeta. Essa ideia, ela conseguiu ser forte, e não ser somente forte, né, gente? Aqui a gente está vendo ela oficializada em lei, em artigos de lei. Então, essa ideia pegou, apesar do Brasil ser o país mais miscigenado do planeta, tá? Então, olha só, pessoal. Nessa questão, dessa moda da eugenia, né, dessa coisa do darwinismo social, em tudo, absolutamente tudo, esse pensamento se infiltrou. E no mundo das artes não vai ser uma exceção, né? Em todas as questões era introduzido esse tipo de pensamento, tá? Então, olha só, o pensamento racista e as artes. Os escritores e intelectuais das últimas décadas do século XIX também se entregaram ao debate sobre os supostos inconvenientes da presença negra na formação brasileira. Embaladas pela recepção do pensamento científico racista, a herança africana e as mestiçagens foram objetos de intenso debate, marcados por profunda negrofobia. A discussão chegou também às artes plásticas. É também conhecido o quadro A Redenção de Can, de Modesto Brocos e Gomes, pintor galego radicado no Rio de Janeiro, com passagem pela Academia Imperial de Belas Artes. No momento em que a igualdade jurídica estava em vias de alcançar a letra da lei, o discurso cientificista renovou e modernizou o racismo brasileiro, agora com tintas científico-biológicas. Então veja que isso vai percorrer a literatura, vai percorrer a pintura, percorrer todas as artes, tá, pessoal? Qual vai ser um dos mais famosos escritores da literatura brasileira? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era extremamente racista e eugenista. Ele vai ter uma obra chamada O Presidente Negro. Do Monteiro Lobato. Vou colocar aqui. Olha só, gente. Monteiro Lobato, ele vai fazer essa obra que vai ser uma distopia, tá? Retratando os Estados Unidos durante a eleição de um candidato ali negro, né? Então, para o Monteiro Lobato, ele colocou, né, que caso um presidente negro vencesse as eleições americanas, os Estados Unidos estaria acabado, porque a degeneração racial ia alcançar todos os cidadãos americanos e acabar com a potência que os Estados Unidos eram. Então, a obra é extremamente racista, declaradamente racista, tá? E o Monteiro Lobato, ele continua sendo uma das figuras mais importantes da literatura brasileira, tá? Mas ele tinha esse pensamento extremamente racista, tá bom? Então, olha só, pessoal. É inusitado, né? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado. Tchau, tchau.